Louvado seja o Senhor, amém? Deus é bom e a sua misericórdia, olha que bênção, ela dura para sempre. Louvado seja o Senhor. Deixa eu compartilhar com vocês o seguinte: hoje pela manhã nós tivemos a irmã Fabiane ministrando uma palavra muito especial ao nosso coração, que foi muito edificante. Inclusive ela estava falando sobre essa necessidade de ser restaurado em nós a identidade nossa como filhos de Deus, pensando no fato de que muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, frequentamos, participamos das reuniões de oração, dos nossos estudos bíblicos, dos nossos cultos, e esquecemos que nós estamos aqui por causa dele, porque somos filhos de Deus. Acima de tudo, o fato de estarmos aqui hoje é ele, é por causa dele, é para a glória dele. E nós às vezes nos perdemos no meio da caminhada porque almejamos tantas coisas e nos esquecemos que o sentido que nos leva a estar aqui, o sentido que nos leva a buscar a Deus, é simplesmente o fato de sermos filhos de Deus. Que palavra bonita, né? Eu só estou fazendo menção porque foi uma palavra muito edificante e com certeza abençoou os corações e abençoou o teu coração nessa noite, que eu quero compartilhar com você uma palavra que vai nessa linha, nesse sentido também. Só que para isso eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia. E eu vou convidar você para ler um versículo deste primeiro livro da Bíblia. O livro dos começos. Gênesis 1, versículo 1. Difícil de achar esse texto? Muito difícil, está complicado aí? Eu vou até convidar você para ler comigo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vamos dizer novamente? No princípio, Deus criou o quê? Gente, não parece ser algo muito simples, mas deixa eu te falar uma coisa. Este versículo é a base, o fundamento de toda fé. Esse versículo é a base, é o fundamento da nossa fé. Se nós olharmos, por exemplo, para o Salmo 121, que nós acabamos de ler agora há pouco, olharmos para o Salmo 115, ele vai dizer que aquele que nos abençoa, aquele que nos promove, nos concede o socorro, é o Senhor que fez o céu e a terra. E eu estava meditando sobre essa palavra, Deus me permitiu, me deu a oportunidade de observar, de olhar com mais atenção essa palavra, e eu comecei então a buscar esse entendimento ali em oração na presença de Deus, e Deus começou a falar ao meu coração coisas tremendas e profundas, porque esse é um versículo que passa. Quando você começa a ler a Bíblia, você às vezes começa e nem observa o que está escrito aqui. Mas queridos, a nossa fé está fundamentada no Deus Criador. Isso significa que tudo que está ao nosso redor, isso significa que nós, ao nos olharmos no espelho, estamos identificando que tanto na criação, no sentido mais amplo, como mais especificamente a minha vida, a sua vida, tem uma digital, e essa digital que está em nós é a digital de Deus. Ele é o Criador. Na minha vida, na sua vida, está a digital de Deus. O mesmo verbo utilizado em Gênesis 1, versículo 1, é o mesmo verbo que aparece lá no versículo 27, quando ele diz:
que criou o homem e a mulher. Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Ali nós encontramos a mesma expressão e o mesmo verbo criar aparece no primeiro versículo e no versículo 27, para dizer que o mesmo Deus que fez toda a criação, que criou os céus e a terra, esse mesmo Deus criou a mim e a você. Esse é o fundamento da fé, que a razão da nossa existência está em Deus, de que nós existimos porque Deus nos criou. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, diz que em Cristo nós somos feitos, nós somos feituras dele. Em Cristo Deus nos gerou. Isso significa, meus queridos, que não há razão, não há propósito e não há resposta fora do Criador. Deus me levou a compreender isso, que não importa onde eu esteja, não importa a circunstância que eu passe, não importa os questionamentos do meu coração, tudo nessa vida me leva ao começo. Tudo nessa vida me conduz ao princípio. Tudo e toda circunstância me faz entender de que eu preciso me voltar para o meu Criador. Se nós pararmos para pensar, queridos, lá no próprio livro de Gênesis, diz que o homem veio do pó, e é para onde que ele vai voltar? É para o próprio pó, ou seja, o homem que foi feito do pó pelas mãos de Deus, um dia voltará para o Senhor. Nós, queridos, um dia retornaremos para estarmos novamente com Deus, e aí é que eu quero chamar a sua atenção nesta noite, em que nós passamos a meditar sobre o Deus Criador. É porque diante do Deus Criador estarão ali os pecadores rebeldes, mas também diante do Deus Criador estarão ali os filhos amados. E eu e você estaremos em um dos dois grupos. Estaremos do lado dos pecadores rebeldes ou estaremos do lado dos filhos amados. Queridos, como nós temos governado a nossa vida e as decisões que nós tomamos nos faz caminhar ao lado dos pecadores rebeldes ou nos faz caminhar ao lado dos filhos amados, arrependidos, remidos e abençoados pelo Senhor. Meus irmãos, as necessidades, as crises, os questionamentos que muitas vezes tomam o nosso coração, nos é a oportunidade dada pelo Senhor para nos voltarmos para o nosso Deus. Nós olhamos para a palavra do Senhor e passamos a compreender de que não há resposta senão nele, de que não há solução senão nele. Eu convido você, querido, nessa noite, a pensar comigo sobre a bênção da encarnação do Filho. A bênção da encarnação do Filho. Por que é que Jesus, o Filho de Deus, se fez carne? Por que é que Jesus deixou a sua glória para estar conosco, homens e mulheres, pecadores, pecadoras?